Boa, boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E bora reagir a mais uma análise sobre o Corinthians, onde a imprensa não deixou barato para o árbitro, que cometeu um dos grandes equívocos da partida e deverá sofrer as consequências na CBF. Confiram aí e mais tarde eu tô de volta. Na zona mista e também entrevista coletiva do Dorival Júnior. Vamos analisar então um pouquinho do que foi o jogo, né, Paulo? Um Corinthians que não teve um bom primeiro tempo, na segunda etapa perdendo 1-0, parece que ele pelo menos teve volume para fazer um 2-1 e sai derrotado, Paulo. Não, você falou muito bem, né, Garrafa? No segundo tempo tem um pouco mais de volume, mas você não vê jogadas, você não vê triangulações, um esbarrando no outro, aí a bola sobra. Então esse Corinthians de hoje, eu particularmente não vi nenhuma melhora daquilo que nós vimos quando terminou antes do Mundial de Clubes. Então o Corinthians vem já de 3 empates, agora uma derrota. Então é muito difícil nós entendermos, e até porque o Yuri faz falta, tanto é que as bolas que sobraram lá, se ele tá ali, ele faz o gol, né? O Romero na cara do goleiro, em vez de chapar jogador. Em vez de chapar. Será que ele não aprendeu que o goleiro, o canto dele é a prioridade do goleiro? Chapa do outro lado. Ele não viu o Palmer hoje. Eu acho que ele não viu. Ele não viu o Palmer, as duas chapadas do Palmer hoje. Então tem que ter tranquilidade. O próprio Garro, que é um jogador, é diferente. Ele chega na cara do gol, dá um chutão. Não jogou nada o Garro hoje, hein? Vou dar um chutão. Acertou a travessão, peraí. Mandou a bola na travessão. Foi gol, Chicão? Não foi gol. Ah, tá. Então, mas é um lance, Chicão. Esse é um dos lances que o Paulo tá falando. Então, aí ele primeiro tenta chapar, a bola dá uma quicada aí, que ela vem com muita força. Não se perde esse gol. E aí ele tenta com a direita, bate na canela dele, à esquerda. Dá para isentar o jogador, Miller, nessa aí? Não, mesmo não, com essa quicada do Paulo? Ou não? Tem que colocar para dentro? Não dá, até porque o gol tá livre, né? E outra, o jogador tem que ter reflexo, né? E o jogador tem reflexo, até porque ele tá na jogada, tá vendo tudo, tá de frente pro lance, independente do furo do seu companheiro, mas acredito que ou foi na canela ou foi no tornozelo, né, jogador? Então ele tenta com a perna direita, ele não acerta e a bola bate na canela esquerda. E, pelo menos um lance desse ele tem que acertar o gol. Acerta o gol. Ela realmente quica. Você acha que essa quicada, o Coelho, vocês, né? Eu gosto de, quando tá esse lance, explorar muito os ex-atletas, o Miller e o Paulo, e claro, hoje tendo convidado da qualidade também do Coelho quando jogava a bola, pode dar uma opinião mais técnica. Essa quicada, ela realmente atrapalha muito ou não justifica? Não justifica. Ainda mais num tapete desse aí, né? Não justifica. O que o Miller falou tem muita razão. É o reflexo, né? O jogador tem um reflexo, né? Ela vem forte, é um cruzamento forte, tem uma corta-luz ali sem querer, porque tenta acertar a bola. Porém, eu acho que não é desculpa. Acho que, pelo menos, igual o Paulinho falou, acertar o gol tinha que acertar o gol. Tá certo. Vamos dar uma piscada lá, então, na situação de momento na Neoquímica Arena, porque a gente vai trazer todo o bastidor, né? Toda a palavra dos jogadores que passarem na zona mista, a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Lá está o meu parceiro, meu companheiro, meu irmãozinho, Alexandre Silvestre, grande Silver. Silvestre, dê um rápido resumo do que foi essa derrota do Corinthians na retomada do Campeonato Brasileiro. O Paulo levantou muito bem a questão. São 4 jogos pelo Brasileirão, 4 jogos com 3 empates e uma derrota. A derrota de hoje. Dê um rápido resumo pra gente, situação de momento aí na Neoquímica Arena. Pode mostrar depois os bastidores aí, pessoal, como é que tá se posicionando pra gente sentir exatamente o clima. Silver. Vem cá, Marcinho. Márcio, vem cá, Márcio. Vou pedir para o Márcio Arcângelo mostrar aqui meus colegas setoristas na zona mista. Estamos aguardando a passagem dos jogadores, imprensa já se posicionando por aqui no saguão nobre, digamos assim, da Neoquímica Arena, que recebeu hoje 34 mil pessoas, público total, bem abaixo daquele público habitual em Itaquera, também por conta da instalação do novo sistema obrigatório por lei da biometria facial, que teve alguns probleminhas hoje aqui no jogo. Vamos falar disso mais tarde. Corinthians perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Você falava da sequência, Garrafa, são 3 empates e uma derrota do Corinthians, desde antes da parada até o jogo de hoje, e já são no total 6 derrotas do Corinthians, meia dúzia em 14 jogos válidos
pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, se não me engano, caiu uma posição na tabela, está ali na metade, entre uma página e outra, vai depender também dos outros resultados, a bola está rolando, mas o Corinthians perdeu de 2-1. O gol do Bragantino, o primeiro gol para mim, um pênalti mandrake, pênalti de VAR que só dão aqui no Brasil, normalmente dão aqui no Brasil, e nem foi de mão, foi pé alto no rosto, eu não vi toque, para mim jogo perigoso no máximo, mas enfim, pênalti de VAR, o Bragantino abriu com o Sacha, que bateu muito bem o pênalti, depois no segundo tempo o Kaká, que cometeu o pênalti e empatou numa bola que ficou ali vadia na área, como diria o grande Paulinho Arapuã, que já trabalhou com a gente. E no finalzinho, 52, o Borbas, Thiago Borbas, a lá Corinthians, que costuma fazer isso no apagar das luzes. Corinthians provou do próprio Venedo, tomou de 2-1, num jogo em que o time foi mal no primeiro tempo, ao meu ver, melhorou no segundo, poderia até ter virado, teve oportunidades, o Lucão pegou tudo e mais um pouco, o goleiro do Bragantino, que é o reserva, entrou no lugar do Cleiton, que não pôde participar hoje, e o placar final foi 2-1 Bragantino. Os próximos 2 jogos do Corinthians fora de casa, e o Corinthians está sem ataque, Garrafa. Romero e Memphis suspensos para a partida contra o Ceará fora de casa. O Yuri Alberto na transição ainda não acredito que volte. Coisa ficou feia. Segura aí, porque você chegou também com um caminhão de notícia ruim. E logo já despejou essa informação que ela é relevante, mas impacta demais. Você já não tem o Yuri, você perde o Memphis. É o Memphis e o Romero? É o Romero. Memphis e o Romero. Tal. O Garro vai ficar órfão ali. Mas vamos então, no Silvestre falou, e obviamente está todo mundo falando, nas redes sociais inclusive, e quem acompanhou o jogo, do pênalti marcado para o Bragantino. Vamos colocar na tela, Fini, para a gente discutir aqui com a nossa bancada e com você em casa, o pênalti que foi marcado no lance com o Kaká. Tá aí, ó. Analisando aí o lance já de imediato, Miller, com essa imagem que você tem, o árbitro depois... Ele entende, ele é chamado pelo VAR, né? O VAR aqui no Brasil sempre apitando. A gente viu hoje a final da Champions, quem viu teve um lance lá de pênalti, uma possibilidade, foi respeitada a decisão do árbitro. Sim. Aí não, o árbitro não tinha dado nada e o VAR falou que foi pênalti de um lance que não foi pênalti. Na minha opinião, já antecipei. Eu começo com você, Miller. Para você, com a imagem que nós temos nesse momento, dá para cravar pênalti? Eu entendo que não, mas... Olha, Garrafa, esse pênalti, né, que o VAR deu, ele só surgiu porque o zagueiro do Corinthians está mal posicionado. Ele está marcando, ele está fazendo linha dentro da área. Quando ele vê o jogador do Bragantino, ele telegrafa o passe. Então o zagueiro antecipa, olha só, se antecipasse, olha, ele ameaçou ir e parou. Aí ele matou ele. Se ele vai encurtando espaço, o jogador do Bragantino não teria dado o suposto chapéu nele, no boné. Então eu acredito que o zagueiro do Corinthians falha aí e a jogada é perigosa dentro da área, né? O VAR aqui no Brasil dá pênalti mesmo. Você, se estivesse no VAR, não chamaria para recomendação. A sua observação é importante sobre a falha da defesa que origina o lance que dá o pênalti. Aconteceu o pênalti porque o jogador do Corinthians, o zagueiro, ficou marcando espaço. Tá certo. Não, e outra coisa, né, jogador? Se ele dá o corpo, se ele entra na frente do jogador do Bragantino, não ia acontecer nada. Não disputa a bola dentro da área, Garrafa. O zagueiro tem que ter... Infelizmente, pro zagueiro é cruel isso. Disputa a bola com o corpo, não com o pé. Porque a bola tá no alto, quer dizer, então o atacante vai valorizar. Então acho que foi um equívoco do zagueiro do Corinthians. Para mim foi pênalti. Tá, pro Miller ele achou que foi pênalti, mas o Miller, ele toca num ponto importante, porque uma coisa é a gente ficar aqui, não foi pênalti, não foi pênalti e tal. O pênalti, ele nasce de uma falha do zagueiro Kaká. De posicionamento. E tempo de bola também, né? Volta, é tempo de bola. Vamos pegar desde o início, e eu já vou jogar para vocês concluírem aí na opinião do pênalti e do posicionamento do Kaká, quer ver? Vamos ver aqui, aí o Arleu tá confirmando o pênalti, a reclamação e tal. Olha só, Garrafa, ele ameaça e para. No que ele para, é que nem o goleiro. Tá esperando o ônibus? É que nem o goleiro, ou sai até o final, vai até o final, ou fica dentro do gol. Eu sou de uma época assim, até, futebol é contato, você tem que encostar no marcador, ô Coelho. Você não pode deixar o cara dominar e pensar dentro da meia-lua, partindo para dentro da área. O Miller observou um detalhe importante, quero que você fale de posicionamento e também se... Aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Se foi pênalti ou não. A linha defensiva do time do Corinthians está desorganizada. Você vê o Mateuzinho tá por dentro e o Gustavo, né? Tá por fora. Você faz um treino em linha de 4, Miller, sai um zagueiro, fecha ali em 3. E não teve isso aí. Não. Então, na organização defensiva, quando você sai com o zagueiro, você tem que ter uma linha de 3 fechando para caso tenha um drible ou algo parecido.
E nisso que ele sai, ele para, ele fica em dúvida, porém também não tem a cobertura. Então ele vai na dúvida, para mim não foi pênalti, porém tem um sistema organizado ali, defensivo do Corinthians, que não está na melhor posição. Você entendeu? consegue, Fini, para o Coelho exemplificar melhor, frisar nessa parada? Para Olha o essa lance parada. ali, ó, o Na hora que Mateuzinho ele tá no lugar domina do a bola, Gustavo, tá ao por contrário. favor, Volta um pouquinho. por gentileza. E a gente consegue analisar bem ali. Quando sai o passe, olha como tá. Tá desorganizada Parou. a linha. Olha lá. Ele ameaça sair e para. Aí ele vai sair para e não tem a cobertura em 3. Isso. Então esse é um treino de linha de 4. E quando ela está desorganizada, se vacilar, der um tempo errado, como deu tempo errado de saída, a gente comete falta, a gente sai posicionado, toma um drible, porque não vai ter o posicionamento da linha de 3 quando sai o zagueiro da linha de 4. Se o jogador do Bragantino abre a perna ali, mesmo essa falha de Corta a luz. marcação, lá tá 3 contra 2. Exatamente. exatamente. Mas, Paulista, Dois. presta atenção, o Gustavo ele tá no posicionamento errado, onde tinha que estar o Mateuzinho. Sim. E quando sai um zagueiro, faz a linha de 3, com o zagueiro e os 2 laterais. Fecha ali o funil para não ter esse tipo de situação. Só Ali que em teve cima do isso. lado esquerdo você tem 2 jogadores só em cima. Se a bola cai pro lado de lá também, já está sobrando. Porém, a alguém. bola tá no centro. Então, se sai um zagueiro ali, sem dúvida, se tem a cobertura, ele não tem essa dúvida de sair. Entendi. E aí foi o que aconteceu Porque nessa ele dúvida. sabe que se ele sair, ele tá. Ele tem a cobertura dos outros Exatamente. 3. Exatamente. Agora me diga uma coisa. Então, o que pessoal, que só um instante, Chico. Então, pro Coelho, pênalti. Pro Miller, pra mim, não pênalti. não Não pênalti. pênalti. Pro Miller, obviamente, falha e pênalti. Pois não, Chico. Não, o que esses caras ficaram fazendo 15 dias? Isso é treinamento. Mas depois, agora é o lance do pênalti. Isso é treinamento. Você tem que treinar, como disse o Coelho. Tem a linha de 4, a linha de 3. Isso aí é uma coisa simples no futebol. Me parece, né, que é simples de se fazer. Isso é treino. Quanto mais você repetir a jogada, mais o jogador. Você está sendo atacado sem uma sobra, né? Quando você desfaz a linha, o zagueiro ele tem que sair. Sim. Aí faz uma cobertura em 3. Aí dá Entendi. confiança pro zagueiro sair, porque ele vai ter a cobertura. Independente de quem está E fazendo ali. nisso ele vai e para, sabendo que não tem a cobertura dele, causa essa dúvida aí. Ô, Garrafa, geralmente, se a bola tá lá na frente e o atacante é batido, ele não tem obrigação de virar e recompor, até porque tá lá na frente a bola, né? Pro jogador de defesa é mais cruel, porque quando o jogador do Bragantino gira a bola pro meio, não é com ele? Exato. Quando gira a bola, o Mateuzinho, o Gustavo, eles têm que girar junto, já fechando a diagonal. Não aconteceu isso. Por isso que o Coelho está dizendo, olha, não teve essa cobertura na linha de 3, matou o Kaká. Agora, Chico, você me surpreende que você veio falar de treinamento. Eu achei que você ia nos bons e velhos tempos falar, meteram a mão no Corinthians, porque não foi pênalti, ô Chico. Não foi pênalti. Eu também Mas acho que não eu achei foi. que o senhor está meio passivo Não, em relação a isso. Eu só estou achando que O não senhor foi está pênalti. aceitando com muita naturalidade. Meteram a mão no seu Corinthians, não está falando nada. Não, é que eu fico impressionado com a ineficiência desses jogadores. Um negócio impressionante. Treinaram para quê? Isso é uma Treinaram outra para quê? Entre temporada para quê? Isso é como disse o Miller e como disse o Coelho, é um erro crasso. Um erro crasso, não se deve cometer isso aí. E que aí deu Acho a que nem possibilidade. sub-20 faz isso aí. Deu a possibilidade de um pênalti. Pro Chico, obviamente, Não foi. não pênalti, Não foi. Coelho não pênalti, Alex Miller. Ô, Garrafa, a gente olhando o lance por esse ângulo, a minha sensação é de que não foi pênalti. Porém, eu não quero sacramentar que não foi, porque se o VAR chamou o árbitro para ver... Você não e estava ele- assistindo pela Record? Ao meu lado, O VAR ao tem lado do todas as Paulo imagens. Sérgio. Ah, mas daí? Nós temos essa imagem que Eu sei. é liberado a TV Gazeta Se e as você demais. Bom, tá claro que não fizemos um bom jogo. Tivemos alguns erros visíveis na marcação, nas criações de jogadas, mas isso não apaga o péssimo desempenho do árbitro que foi o protagonista desse jogo. Jornalistas fizeram uma boa análise sobre o lance e agora cabe à diretoria tomar uma atitude para pedir os áudios do VAR para ter certeza do porquê que ele tomou esse tipo de decisão. Complicado, hein, Fiel? Se na fase que estamos passando por isso ainda apareceram erros como esse, teremos grandes dor de cabeça pela frente. É complicado, mas é assim que o Corinthians tem que seguir, contra tudo e contra todos.